Quem sabe da sua história, da sua jornada, do seu caminhar, é você mesmo, ninguém mais. A luta é de todos. Quem veio para o norte tem um pé na senzala, tem um pé nos povos indígenas. Vamos acordar para perceber que nós vivemos num lugar muito privilegiado. Eu trago toda aquela história, toda aquela fé, aquela cultura, através das nossas rodas de marabás. Eu sou Cláudia Almeida Flor de Maria. Eu sou Elísia Congó. Meu nome é Edson Caiapó. Sou da etnia Itaquera. Me chamo Lucélia Jacarandá Pereira, nascida em Mazagão Velho. Eu sou pertencente ao povo Caiapó, Bengocré, mas nasci aqui no estado do Amapá. Sou fazedora de cultura, ou seja, ativista cultural. Pertenço a um povo lá do Pará, das terras marajoaras. Sou amapaense do sangue roxo, de tanto tomar açaí. Hoje estou à frente da União dos Negros do Amapá, esse grande movimento. Sou uma indígena em contexto urbano. Sou descendente de negros escravizados. Eu estou trabalhando como professor de História Indígena e Educação Escolar Indígena no Instituto Federal da Bahia. Sou professora, sou ativista, sou escritora. Sou mãe de 3 filhos, também sou professora com muito orgulho. Os meus familiares, os meus ancestrais, comprovadamente são o povo de Bantus. Bantus, que é uma sociedade existente no continente africano. Para cá vieram na condição de escravo, para a construção da Fortaleza de São José de Macapá. Antes de existir a cidade de Macapá, isso aqui tudo era território indígena, Vamos imaginar aqui indígenas, centenas de indígenas nesse espaço e no centro da cidade, onde hoje é Macapá, Tudo ocupado, lotado de parentes indígenas, fazendo rituais, cantos, E pensando o mundo num outro formato, obviamente, que não o nosso formato eurocentrado. Quando eu trago para a sala de aula a história dos meus antepassados, mulheres, homens que resistiram e que construíram comunidades, que curaram com os saberes da terra, que mantiveram vivas a fé, a cultura. Estou passando para os meus alunos que existe uma história que não são contadas nos livros tradicionais. Sabemos que o Estado do Amapá ele teve uma contribuição imensa em toda a sua formação com a força do negro, com a força do afrodescendente. Então, como vê a família Congó, ao qual eu pertenço? Vieram em navios negreiros, que a gente já sabe as condições que eram, condições, infelizmente, de escravizados, para a construção do forte da Fortaleza São José de Macapá, isso em defesa não só do Estado do Amapá, mas do Brasil. Nós custamos a chegar nisso que a gente chama de academia. Eu sou a primeira doutora indígena do meu povo. O meu povo está no processo de retomada dentro da Amazônia paraense e eu sou, sim, com muito orgulho. Sou eu que estou coordenando o processo de retomada. Sou eu que estou fazendo com que eles entendam que a cestaria deles, que os grafismos deles, do meu povo, é importante. Que o comer a caça na rodada da conversa é importante para que eles reverberem as histórias, as narrativas deles. Até muito recentemente, ali no bairro Santo Inês, por exemplo, que hoje é um dos lugares luxuosos da cidade, ali as pessoas se reuniam em roda na beira de fogueira, muito tempo atrás, para ouvir essas histórias. Os nossos velhos, os nossos anciãos, eles não tinham, como eles não sabiam ler e nem escrever, eles não conseguiam registrar. Então tudo aquilo era passado verbalmente. E muitos deles não tiveram a oportunidade de passar verbalmente para seus filhos e para seus netos, porque eles também eram muito trancados. A própria prática de rodas de conversas, trazendo os próprios saberes, os chás, os banhos, eu sempre coloco, eu sou muito aberta com relação a isso. Você fazer também esse processo de retomada, de conversar com seus pais, com seus avós, ouçam as histórias que os seus avós têm, os ensinamentos que os seus avós têm para lhe dizer. Se você ensina uma criança desde pequena, que ter o cabelo cacheado é bonito, que ser preto é bonito, o racismo não iria existir. Quem faz o racismo somos nós mesmos. Então, o erro, eu acredito que não está só nos nossos pais, não. Está nos nossos avós, porque como eles não sabiam nem ler nem escrever, como tudo era passado oralmente e nada conseguia ser registrado em livros,
Nós não nos foi repassado. Nós perdemos muito tempo, tá? O afrodescendente, o negro, perdeu muito tempo para chegar na realidade que nós estamos hoje. As pessoas talvez tenham optado por outros programas, por outras coisas, sabe? Porque os sábios, os antigos, as pessoas mais velhas estão aí e têm disposição de contar. Nós temos que provocar, nós temos que querer, né? E nós temos que ensinar as crianças e os adolescentes a querer aprender essas histórias, porque elas são tão importantes quanto a ciência. O processo de apagamento, de pertencimento, sobretudo dentro da Amazônia, é um processo orquestrado. O colonizador, o dominador, né, que a gente sabe, ele não faz nada por mero acaso. Ele faz tudo de forma planejada. Então, quando você deixa de conversar com os seus pais, com seus avós, e você não busca o seu pertencimento, sobretudo dentro da Amazônia, é porque antes esse colonizador, isso que a gente chama de capitalismo, de modo operante da civilização, planejou isso mesmo para você não querer mais ser quem você é. Um ser amazônida, uma pessoa indígena, uma pessoa quilombola, uma pessoa ribeirinha, porque eles embutem na tua mente que você tem que ser, entre aspas, civilizado. E essa civilização capitalista, ela está pautada nas grandes cidades, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E você, como jovem, não quer mais ser ribeirinho, indígena, caboclo. Você quer ser o que o cinema, o que a TV te mostra. Você quer ser americano, você quer ser francês, menos a sua origem. Quando uma cultura e tradição deixa de ser contada, acontece um movimento conjunto, né, que é um genocídio e um epistemicídio. Né? Se a história está sendo contada, provavelmente as pessoas estão contando uma outra história que foi adotada como superior, que vem de fora, que é isso que geralmente acontece, né? Então o epistemicídio é um movimento em que chega um grupo de pessoas, né, ou pessoas de fora, dizendo nós somos superiores e vamos ensinar para vocês conhecimentos, saberes e histórias superiores. E aí há uma substituição disso, que é um massacre de um saber local, de um saber originário. Nós estávamos na luta da cabanagem, mas em livro nenhum, vocês que são professores que aqui estão acompanhando, os vossos alunos, professores de história, em nenhum momento o meu povo é citado, os Itaqueras. O meu povo só vai ser citado em um livro chamado Pisônia, que está guardado no cofre do Senado Federal, cujos meus ancestrais vieram comigo por meio, né, que muitos duvidam, por meio da espiritualidade, me sopraram o nome do livro no meu ouvido e eu digitei no Google, procure, esse livro está aí. E ele apareceu digitalizado. Eu não sabia desse livro, mas foram os meus ancestrais que me apontaram. E agora, no dia 23 de setembro, eu estive em Brasília, dentro da Biblioteca do Senado Federal, com esse livro em mãos. Quem foi que indicou isso? A espiritualidade, os caruanas, os encantados. É que as pessoas vão aprender que a história é única, sabe? Os próprios livros didáticos dizem isso, sabe? Eu vou fazer uma provocação como professor de história. Quando a gente abre lá a história do Brasil no início do século XX, aí a gente vai ouvir lá, ler e ouvir dos professores que o Brasil era o país do café, né? Que o Brasil era o monopólio do café. Eu não lembro, sabe? Inclusive como professor de História da Amazônia e História do Amapá, que já fui, eu não lembro de nunca o Amapá ter sido um grande produtor de café, né? De o Amapá ser um exportador de café. Se você não conhece a sua história, as suas raízes, você se perde. Então é importante que a escola ela te traga para esse caminho, né? Quem eu sou e de onde eu vim. Agora, quando a gente abre o livro e se reporta a história de São Paulo e compra essa história como nossa, tem algum problema aí, nós temos que resolver isso, sabe? Porque nós temos que saber o que é vila criado ali no século XVIII. Em 1700, não sei direitinho a data, mas talvez em 1778, foi fundada a vila de São José de Macapá. Que momento é esse? Ora, esse é o momento em que os povos indígenas, oficialmente, pela política colonizadora, foram retirados dos seus territórios originários e colocados dentro de vilas. É uma política chamada Diretório dos Índios, sabe? Foram criados campos de concentração para colocar os povos indígenas e liberar as florestas onde os povos viviam autonomamente para os senhores que são os grandes latifundiários e os grandes monocultores no Brasil. Então, com essa formação intelectual, você pode buscar, ela pode te mostrar os caminhos. Por que não, né, como eu falei, ler
a Pororoca? Por que não ler Guerreiras da Ancestralidade, que são livros indígenas? Por que não ler Sou Indígena? E por que não saber o Contos Indígenas de Pindorama? Então a escola ela tem esse importante papel de mostrar isso para o aluno. Essa nova geração, ela, graças a Deus, ela se apropriou. Se apropriou de que maneira? Através dos pais, que já têm uma outra mentalidade, e da escola. As leis que foram trazidas para as escolas, como a 10.639, que é o reconhecimento, levar a escola, o estudo afrodescendente, o estudo indígena para dentro da sala de aula, isso nos favoreceu, nos facilitou e nos ajudou bastante em toda a nossa luta. Que a juventude, as crianças e adolescentes amapaenses possam exercitar uma coisa que é de olhar no espelho e de ver que nós somos bonitos, nós somos um povo bonito. Nós somos, assim, originários, somos dessas raízes indígenas. E, obviamente, quilombola, né? Nós temos os grupos quilombolas, a começar pelo Curiaú, que é o mais conhecido, né? O Coração, e tantos outros grupos quilombolas no estado que prezam e que são guardiões de uma tradição que específica do estado do Amapá, que é, por exemplo, o Marabás. Quando eu trabalho em projetos interdisciplinares, quando eu trabalho a questão da culinária ancestral, sobre os modos de vida dos ribeirinhos, também eu trabalho a questão da autoestima dos próprios alunos, especialmente dos negros e também dos indígenas, que muitas vezes eles não conseguem se reconhecer no próprio currículo. E a escola, aos poucos, ela tem feito esse trabalho de formiguinhas. Olha, infelizmente a lei 11.645 ela não é mesmo cumprida dentro dos espaços escolares e dentro de outros espaços de ensino, né? Mas o que é que eu vejo? A escola também, os gestores, eles precisam querer que ela seja cumprida. Como é que eu vou dar um processo de letramento para os professores, para os demais servidores dentro desse espaço escolar, dentro de 3 dias? Isso é impossível. Quando eu falo de letramento, é você saber que hoje eu não posso mais chamar de índio. E por que eu não posso mais chamar de índio? Porque o índio, para o colonizador, era um termo pejorativo. Ele queria dizer que nós não tínhamos alma, que nós não tínhamos um Deus. Nós tínhamos, sempre tivemos. O colonizador ele não está apenas lá no século XVIII, no século XIX, ele está no século XXI. São os gestores que aqui estão, que estão perpetuando essa colonização. Então, quando você não cumpre a 11.645, você está deixando de ensinar para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens, que ele não deve se preocupar com a Mãe Terra, que ele não deve respeitar os povos originários, os povos afros. E as pessoas esquecem que antes, até mesmo do povo afro estar aqui escravizado, chegar escravizado aqui nas nossas terras, nós já estávamos. E muitos nos desrespeitam dentro do nosso próprio território. Então, 11.645, ela vem com a oportunidade de dar letramento para essa população. E os gestores, os governos, porque falta política pública, também roubam esse direito dessas crianças, desses adolescentes. É triste ainda o nosso cenário por conta justamente desse apagamento, né, da história que acaba ocorrendo por falta da própria preparação nossa enquanto profissionais, de não conhecer a nossa própria história, de onde nós viemos, né, e para onde nós, né, pretendemos ir. Nossos alunos hoje em dia, eles não têm esse encaminhamento justamente por essa falta, né, também de materiais didáticos. As leis têm favorecido, né, foi um marco muito importante, porém é necessário ainda que se tenha um maior investimento na educação com relação à nossa própria cultura, para que a gente possa, de fato, não valorizar só as culturas externas, mas a nossa própria local, que ela tem um significado muito importante e ela é muito potente e rica. A luta é de todos, porque no nosso entendimento, quem veio para o norte, tá? Todo mundo que é nascido no norte tem um pé na senzala, tem um pé nos povos indígenas. Pode ter certeza disso, porque nós somos uma grande miscigenação, o Brasil, o negro, o branco e o índio. O europeu ficou no sul, e o índio e o negro
ele se encontrou e fixou-se no norte. O mundo de conhecimento ele se constitui por livros. Se eu não tenho dentro da minha biblioteca escolar livros, até mesmo para o professor emprestar, a biblioteca ela tem que comprar também livros para a formação desse professor e que estejam disponíveis na biblioteca. Ensinar não é apenas estar dentro da sala de aula. Eu também tenho tempo de planejamento para que esse professor seja levado a buscar e a conhecer. Isso é formação continuada. Então o Projeto Raízes, eu acho que vem trazendo essa pegada, assim, sabe, de dizer, gente, bora acordar, especialmente nós aqui no estado do Amapá, a começar pelas escolas do SESI, vamos acordar para perceber que nós vivemos num lugar muito privilegiado, num lugar muito rico, num lugar que o mundo inteiro está de olho, sabe? Nós não podemos ficar marcando bobeira, sabe? A gente tem que conhecer esse lugar, dialogar com os sábios, com as curandeiras, com as parteiras, com os xamãs, com a velha guarda eu diria assim, do mar abaixo, né? Os grandes sabedores dos terreiros. E aí, à medida que sabe, as pessoas na escola forem aprendendo e ensinando, né, nesse formato, certamente nós assim teremos condições de produzir, de projetar, sabe, uma sociedade diferente, uma sociedade de respeito à vida, uma sociedade democrática, de justiça. O Projeto Raízes, ele caminha de mãos dadas com essa perspectiva. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos provocando, e eu tenho absoluta certeza que num período muito curto de tempo nós teremos assim resultados muito significativos, e já estamos tendo resultados significativos, mas resultados maiores virão, porque nós estamos falando num programa que certamente terá continuidade. É isso.